Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando meu pai enviou uma mensagem: jantar em família hoje, às 18 horas. Não se atrase. Meu pai não manda mensagens. Ele geralmente liga no meio do meu expediente, quando estou em obra ou apresentando para um cliente, e depois deixa áudios que parecem mais negociações pela minha liberdade. Uma mensagem de texto com pontuação algo novo e inquietante. Meu nome é Nata Lotton. Tenho 30 anos e sou arquiteta. Eu projeto edifícios para pessoas que valorizam linhas limpas, fundações sólidas e espaços que fazem sentido. Acredito em paredes que sustentam, portas que travam e limites que não desabam só porque alguém empurra com força suficiente. Também sou dona de uma casa de 3 quartos em um bairro tranquilo e decente. Comprei sozinha. Sem ajuda, sem fiadores, sem empréstimos da família, só eu, meu salário e 5 anos dizendo não a férias, shows e brunches enquanto meus amigos viviam suas vidas nas redes sociais. Aquela casa é meu santuário, minha conquista, minha prova de que ser ignorada pela família pode, na verdade, jogar a seu favor, se você canalizar toda a negligência em disciplina e determinação silenciosa. Então, quando entrei no Maroni, o restaurante italiano onde minha família só se reúne quando está prestes a tomar uma decisão terrível, já sabia que aquele jantar não seria sobre massa. Minha mãe estava chorando. Foi assim que soube que era sério. Meu pai tinha sua expressão de decisão, aquela que ele usa quando vai anunciar algo final que, de alguma forma, exige meu sacrifício. Meu irmão mais velho, Kevin, já estava sentado com a esposa, Amanda, e os 2 filhos. Kevin não me olhou. Amanda estava tensa. As crianças grudadas nos tablets, alheias ao fato de que suas vidas estavam sendo negociadas entre palitinhos de pão. Nata, você chegou, disse minha mãe, enxugando os olhos com um guardanapo que claramente havia perdido a guerra com um molho de marinara. Você recebeu a mensagem. Recebi, disse, deslizando a cadeira para me sentar à frente de Kevin. Então, qual é a emergência? Nenhuma emergência, respondeu meu pai rapidamente. Mas o tom dizia o contrário. Apenas assuntos de família. Assuntos de família? A frase que sempre precedeu todas as más decisões da minha família. Emprestar dinheiro para Kevin, um empreendimento que acabou sendo um seminário de Timeshare. Comprar um barco que ninguém queria naquele dia de ação de graças em que todos nós passamos mal por intoxicação alimentar porque minha mãe insistiu em fritar um peru no fundo da garagem. Certo, disse. Que assuntos de família? Meu pai cruzou as mãos. Pose de poder. Pose de advogado. Aquela pose de eu vou te contar algo que você não vai gostar, mas decidi que é uma boa notícia. Kevin e Amanda estão passando por dificuldades financeiras. Esperei. Estão sendo despejados? Olhei para Kevin. Ele encarava o prato de pão como se ele pudesse sussurrar instruções. Sinto muito, disse, e realmente senti. Despejo é brutal, especialmente com crianças. Então meu pai continuou, a voz suavizando. Sua mãe e eu temos discutido soluções. Bandeira vermelha. Quando meus pais discutem soluções, significa que eles já decidiram, e eu estou prestes a ser convocada sem meu consentimento. E decidimos, disse meu pai, sorrindo como se tivesse curado o câncer, que a família vai se mudar para sua casa. Pisquei, olhei para minha mãe, que a sentia animada, olhei para Kevin, que ainda evitava meu olhar, olhei para Amanda, horrorizada, e então voltei a olhar para meu pai. Desculpa, disse devagar. Como? Sua casa, explicou pacientemente. 3 quartos. Você é solteira. Eles precisam de espaço. É perfeito. Perfeito? Tipo abacaxi na pizza ou a banda da garagem do meu colega de faculdade. Isso não vai acontecer, disse calmamente. Natada, seja razoável, implorou minha mãe. Estou sendo razoável. Estou razoavelmente dizendo não a 4 pessoas que eu não convidei se mudarem para minha casa. É temporário, minha mãe se apressou. Só até eles se reerguerem. Quão temporário? Perguntei. Silêncio. Quão temporário, mãe? Ela lançou um olhar para Kevin. Bem, depende da situação de trabalho do Kevin. Meu estômago se contraiu. Ele não tem emprego. Olhei diretamente para Kevin. O que aconteceu?
Ele finalmente ergueu os olhos, pálido, cansado, culpado. Fui demitido há 3 meses. 3 meses, repeti. E esta é a primeira vez que alguém ouve falar disso. Achávamos que ele encontraria algo rápido, disse Amanda, baixinho. Mas o mercado está difícil. Então deixa eu ver se entendi, disse. Kevin está desempregado há 3 meses. Vocês estão sendo despejados, e o plano é que todos os 4 se mudem para minha casa por um tempo indefinido. Você tem espaço, disse meu pai, ríspido. Tenho espaço porque comprei uma casa de 3 quartos para mim, respondi. Uma pessoa, uma vida. Família ajuda família, disse meu pai. Lá estava. A frase mágica. A desculpa que só corria em uma direção. Eu não vou fazer isso, disse. Já está decidido, respondeu meu pai. Por quem? Por nós, sua mãe e eu. Já dissemos ao Kevin que eles podem se mudar neste fim de semana. Meu olho esquerdo começou a tremer. O sinal de alerta do meu corpo quando estou prestes a perder a cabeça, mas ainda estou em público. Vocês disseram a eles que poderiam se mudar para minha casa sem me perguntar. Estamos perguntando agora, disse minha mãe rapidamente. Não corrigi. Vocês estão me informando. Minha mãe se inclinou para a frente. Nada, querida. Eles estão desesperados. As crianças precisam de estabilidade. Você é tia deles. Olhei para as crianças, alheias a tudo. Sua crise habitacional sendo debatida entre azeite e pão. Eu quero ajudar, disse com cuidado. Ajudar não significa perpetuar o mesmo ciclo que temos permitido pelos últimos 10 anos. Kevin explodiu. Que ciclo? Aquele em que vocês tomam decisões ruins, ficam sem dinheiro, e mamãe e papai salvam vocês. Isso não é justo. Retrucou ele. Você tem 34 anos, disse de forma firme. Já ficou desempregado 5 vezes em 6 anos. Isso continua acontecendo. Natada, chega, meu pai alertou. Chega? Perguntei. Porque eu venho observando isso a vida adulta inteira, e ninguém parece achar que é um problema. Amanda parecia desejar que o chão se abrisse. As crianças pararam de brincar e nos observavam agora. Eu entendo que você esteja chateada, disse minha mãe com aquele tom de professora. Mas é isso que famílias fazem. Elas se apoiam. Você tem razão, disse, levantando-me. O rosto da minha mãe se iluminou. Então você vai deixar? Não respondi, mas você acertou em uma coisa. Eu realmente tenho espaço extra. Meu pai relaxou. Ótimo. Vamos nos mudar no sábado. Eu também tenho câmeras de segurança, acrescentei. A mesa ficou em silêncio absoluto. O quê? Kevin sussurrou. Peguei meu celular e abri o aplicativo de segurança da minha casa. Sensores de movimento, armazenamento na nuvem, resolução 4K. Natada, o que você está fazendo? Minha mãe perguntou, nervosa. Mostrando algo interessante, disse. Percorri as imagens e encontrei o clipe. Querem ver o que elas registraram mês passado? Natada, não, Kevin disse, levantando-se. Por favor. Olhei para ele desta vez de verdade, pálido, suando, aterrorizado. Culpado. Não mostre a todos como você invadiu minha casa, disse. Amanda se virou para ele. O quê? Minha mãe exclamou. Meu pai congelou. Girei o celular e apertei em play. As imagens estavam cristalinas. 23 de abril, 15h47. Minha porta da frente, o rosto de Kevin, um kit de arrombamento. Isso é, um kit de arrombamento? Amanda sussurrou. Amazon Prime aparecia na tela, respondi. Kevin trabalhou a fechadura. A porta se abriu. Ele entrou na minha casa. Você invadiu a casa da Nata. Disse Amanda, com a voz trêmula. Eu posso explicar, gaguejou Kevin. Tem mais, disse, avançando rapidamente. Kevin no meu escritório, abrindo gavetas, pegando meu laptop, meus HDS, equipamentos de câmera. Minha mãe tampou a boca. Meu pai parecia ter levado um soco.
Eu ia devolver, disse Kevin, desesperado. Ia? Perguntei, mudando para outro clipe. Por que era isso? Você no lago do Mike no dia seguinte, vendendo meus equipamentos de câmera. O vídeo mostrava ele negociando o preço enquanto Amanda tremia ao lado, dizendo que ele havia roubado da própria irmã. As crianças começaram a chorar baixinho. Isso é família, disse meu pai, fraco. Isso é um furto de $8.300, respondi, puxando minha lista detalhada de itens. O silêncio engoliu a mesa. Tranquei o telefone e disse, ainda estamos discutindo quem vai morar na minha casa. Meu pai abriu a boca e a fechou. Minha mãe agarrou minha mão. Por favor, não envolva a polícia. Vocês têm 24 horas, disse calmamente. Ou Kevin se entrega, ou eu registro a ocorrência. Levantei-me. Para onde vai? Perguntou minha mãe. Para casa, respondi. Para minha casa, aquela em que ninguém vai se mudar. Saí, entrei no carro e fiquei lá tremendo, não por dúvida, mas por clareza. Pela primeira vez, a regra favorita da minha família não protegia Kevin, e eu sabia que o que viesse a seguir mudaria tudo. 24 horas são muito tempo quando você espera para ver se sua família escolherá responsabilidade ou negação. Não dormi muito naquela noite. Cheguei em casa, tranquei a porta à mesma fechadura que Kevin havia arrombado e fiz chá que mal toquei. Sentei no sofá, o brilho do celular iluminando a sala enquanto minhas câmeras de segurança faziam silenciosamente seu trabalho, registrando, documentando, esperando. Meu telefone não parava de vibrar. Kevin, Natada, por favor, não faça isso, Kevin, vou te pagar de volta, juro, Kevin, pense nas crianças, a minha mãe, querida, por favor, mãe, podemos consertar isso, mãe, não destrua a vida do seu irmão, meu pai, precisamos conversar, pai, não precisa ficar feio. Não respondi a nenhuma mensagem. À meia-noite, meu namorado Evan chegou. Ele estava fora da cidade a trabalho e veio direto do aeroporto quando eu disse que algo estava errado. No começo, ele não fez perguntas, apenas me envolveu nos braços enquanto eu encarava a parede, com a mandíbula tão tensa que doía. Eles decidiram que Kevin vai se mudar para minha casa, disse finalmente, sem me perguntar. Eva exalou lentamente. É claro que decidiram. Continuei, com a voz neutra, e quando eu disse não, mostrei as imagens. Isso chamou sua atenção. Imagens? Entreguei meu telefone. Ele assistiu em silêncio enquanto Kevin arrombava a fechadura, caminhava pela minha casa e roubava como se não fosse nada. Eva não xingou, não gritou, apenas devolveu o telefone, os olhos escuros. Estou orgulhoso de você, disse-lhe baixinho. De quê? Perguntei. De destruir minha família? De se recusar a ser sacrificada, respondeu. Foi a primeira vez que chorei. Não alto, não dramaticamente, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a verdade se assentava. Não importava o que acontecesse a seguir, não havia uma versão disso em que eu saísse ilesa. O dia seguinte se arrastou. Limpei minha casa obsessivamente, organizei arquivos, etiquetei pastas, compilei imagens de segurança. Fiz uma planilha com datas, horários, itens roubados, recibos de penhora, porque sou arquiteta e o caos me incomoda. Às 17h58, a campainha tocou. Verifiquei a câmera de segurança. Pai, sozinho? Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Onde está Kevin? Perguntei. Meu pai suspirou, já cansado, já resignado. Ele está em casa com sua mãe, então não se entregou. Não. Posso entrar? Perguntou. Por quê? Precisamos conversar. Você tem 2 minutos, disse, afastando-me apenas o suficiente para ele entrar. E depois vou ligar para a polícia. Ele ficou na minha sala como se não a reconhecesse, como se nunca tivesse realmente visto minha vida antes. Kevin cometeu um erro, começou meu pai. Múltiplos erros, corrigi. Durante 4 meses. Ele estava desesperado, então cometeu um furto. Você vai arruinar a vida dele por isso? Ri. Não consegui evitar. Não estou arruinando a vida dele, disse. Estou documentando. Ele tem filhos. E deveria ter pensado nisso antes de invadir minha casa. A voz do meu pai falhou.
Ele é seu irmão e eu sou sua filha, disse baixinho. Qual casa foi roubada? Silêncio. Lembra quando pedi ajuda para o sinal de entrada da minha casa há 4 anos? Continuei. Você me disse para me sustentar sozinha. Isso era diferente. Como? Você era capaz. Lá estava a palavra que me acompanhou a vida inteira. Capaz significando que você sobreviverá sem ajuda, então não precisamos te dar nada. Seus 2 minutos acabaram, disse, recuando. Por favor, vá embora. Natada, vá embora. Ele saiu. Eu assisti ao carro dele se afastar pelo feed das câmeras de segurança. Então peguei meu telefone e disquei a linha não emergencial da polícia. Alô, disse firmemente. Gostaria de registrar um boletim de ocorrência por furto. A oficial que tomou meu depoimento se chamava Rodrigues, por volta dos 40 e poucos anos, olhos cansados, mente afiada. Então, deixe eu entender, disse, analisando as imagens. Seu irmão invadiu sua casa várias vezes, e seus pais queriam que você o deixasse se mudar para lá? Sim, respondi. Ela piscou, quase sorrindo. Que audácia impressionante. Minha intenção era proporcionar novas experiências. Com as evidências que eu tinha, tudo se desenrolou rápido. 3 dias depois, enquanto eu revisava plantas no trabalho, meu telefone vibrou. Uma foto de Kevin algemado, parado na entrada da casa dos meus pais, com a legenda: está feliz agora? Fiquei olhando para a tela por um longo instante, depois tranquei o celular e voltei ao trabalho. Kevin foi acusado de furto, roubo e posse de propriedade roubada. Minha mãe ligou, gritando: o prenderam na frente dos vizinhos. Ele me roubou na câmera, disse calmamente. Na minha frente. Meu pai ligou depois, com a voz fria e profissional: vamos pagar a fiança. Ótimo, disse. A família está muito desapontada com você. Sorri de forma contida. Qual família? Naquela noite, Amanda ligou. Soava destruída. Eu não sabia, disse. Juro, eu não sabia. Eu acredito em você, respondi. Vou levar as crianças para a casa dos meus pais, continuou. Não posso ficar com ele. Senti apenas alívio por ela. Você está fazendo a coisa certa, disse. Houve uma pausa. Natada, as crianças ainda podem te ver? Engoli em seco. Sim, claro, porque nada disso foi culpa deles. O acordo judicial veio uma semana depois: liberdade condicional, serviços comunitários e restituição. E então chegou a ligação que doeu mais do que a prisão. Mãe, estamos acabados, disse Amanda, aos soluços. Não nos ligue. Não apareça. Você não é mais bem-vinda. Tudo bem, respondi. Quando a linha caiu, percebi algo ao mesmo tempo aterrorizante e libertador: o pior já havia acontecido, e eu ainda estava de pé. Perder a família não acontece de uma vez, acontece em cortes e ajustes. Uma ligação que não é atendida, um grupo que silencia, um aniversário que passa sem uma única mensagem. Kevin aceitou o acordo de confissão 3 semanas depois de sua prisão: 18 meses de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário, restituição integral de $8.300, mais taxas do tribunal e custos da condicional que levaram o total para perto de 12 mil. Nenhum tempo de prisão. Minha mãe me ligou assim que soube. Ele tem uma ficha agora, disse, como se o crime fosse meu. Uma ficha criminal. Ele cometeu crimes, respondi. É assim que funcionam as fichas. Você arruinou a vida dele. Não, disse com calma. Ele arruinou a própria vida. Eu apenas me recusei a mentir sobre isso. Ela desligou na minha cara. Essa foi a última conversa direta que tivemos por um longo tempo. O que se seguiu foi a edição vilã, a versão dos fatos que minha família decidiu espalhar ao perceber que Kevin não sairia dessa com um abraço e um aviso. Aparentemente, eu era fria, vingativa, obcecada por dinheiro, punindo meu irmão por ser vulnerável. Nunca se falou das invasões, nunca se falou dos kits de arrombamento, nunca se falou das imagens. Família perdoa, diziam. Família não dedura. Eu não fazia mais parte da família. Descobri isso pela minha prima Sarah, a única parente com uma bússola moral funcionando. Ela me mandou capturas de tela.
Tia Carol postou um versículo bíblico sobre perdão e me marcou. Tio Mike escreveu um longo desabafo sobre lealdade. Amigos de Kevin, pessoas que mal conhecia, de repente eram especialistas no meu caráter. Eu não respondi. Bloqueei, silenciei, saí de grupos sem explicação. A paz é mais silenciosa que a retidão, e eu estava aprendendo a preferi-la. Evan ficou por perto durante tudo isso. Ele não tentou consertar nada. Não me disse para ser a pessoa maior. Apenas esteve presente. Compras no mercado, café, presença constante. Você tem o direito de escolher a si mesma, ele me lembrou certa noite, enquanto estávamos sentados no meu sofá, o feed das câmeras de segurança brilhando em silêncio na TV. Foi então que a ex-namorada dele, Lena, entrou na história. Eu não a conhecia bem. Eva havia namorado com ela anos atrás, muito antes de mim. Mas, aparentemente, ela conhecia minha tia por meio de uma amiga em comum, uma coincidência que virou um canal conveniente para fofoca. De repente, Lena estava em todos os lugares, comentando postagens, mandando mensagens para parentes, oferecendo sua preocupação. Ela só acha que você está se isolando, minha prima Sara me contou, nada impressionada. Aparentemente, você está cortando a família por causa de dinheiro. Eu ri, um riso seco. Claro que essa era a narrativa, eu disse. Não invasão, não roubo, apenas dinheiro. Alguns dias depois, Amanda ligou. Entrei com o pedido de divórcio, disse ela baixinho. Não fiquei surpresa. Perguntei pelas crianças. Elas estão bem, respondeu. Confusas, mas bem. Kevin não havia lidado bem com a notícia. Ele postou mensagens vagas no Facebook sobre traição e lealdade, sobre como algumas pessoas valorizam mais bens do que pessoas. Depois apagou a conta inteira, o que, olhando agora, deveria ter me preocupado mais do que preocupou, porque uma semana depois Amanda ligou novamente, a voz trêmula. Kevin sumiu. Meu estômago despencou. Como assim, sumiu? Ele não apareceu para a visita supervisionada, não respondeu às mensagens, e sua mãe não o via havia 3 dias. Você chamou a polícia? Perguntei. Fiz o boletim hoje de manhã, ela disse. Natada, tenho medo de que ele tenha feito alguma besteira. A culpa tentou subir pela minha coluna, mas eu a empurrei de volta. Isso não é culpa sua, eu disse, nem minha. Eu sei, ela sussurrou. É que, você pode verificar suas câmeras. Ver se ele passou pela sua casa? Abri o aplicativo, percorri as gravações da última semana. Nada. Ele não esteve aqui, eu disse. Prometo. Kevin apareceu 2 dias depois. Não estava desaparecido, apenas se escondendo. Um motel 3 cidades adiante, dinheiro da fiança gasto, garrafas vazias por todo lado. Uma checagem policial confirmou o que todos suspeitávamos, ele não estava suicida, apenas bêbado e fugindo da realidade. Minha mãe me ligou imediatamente. Está feliz agora? Ela exigiu. Seu irmão tentou se matar. Ele ficou bêbado em um motel, eu respondi. Isso não é tentativa de suicídio, é evasão. Você fez isso com ele? Não, eu disse em voz baixa. Eu parei de fazer isso por ele. Ela desligou. Uma semana depois, meu pai ligou. Preciso te ver, disse ele. Pessoalmente. Na casa da qual fui banida? Perguntei. Silêncio. Sua mãe estava abalada, ele disse por fim. Ela não quis dizer aquilo. Tudo bem para mim, respondi. O que vocês querem? Houve outra pausa. De repente ele soou mais velho. Temos uma situação financeira. Eu ri, sem conseguir evitar. Claro que tem. Não é para rir, disse ele. É sério. Quão sério? Venha aqui. A gente explica. Contra meu melhor julgamento, fui. Porque alguma parte de mim precisava ver até que ponto o padrão ia, e porque tinha a sensação de que o próximo capítulo não seria sobre Kevin mais. Seria sobre tudo o que eles vinham escondendo. A casa deles estava exatamente igual. Mesmos arbustos podados, mesma luz na varanda, mesma imagem de estabilidade de classe média que eles vendiam ao bairro há décadas.
Era quase impressionante como a mentira ainda parecia convincente. Minha mãe abriu a porta. Os olhos vermelhos, inchados, exaustos. Ela não me abraçou, apenas se afastou, como se fosse uma reunião de negócios em vez de um colapso familiar. Meu pai já estava na mesa da cozinha, papéis espalhados por todo lado, extratos bancários, documentos de empréstimos, envelopes carimbados, vencidos. Sentei lentamente. Fallen disse. Meu pai deslizou um documento para mim. Fizemos um empréstimo há 2 anos. Linha de crédito com garantia da casa, $40.000. Passei os olhos pelo contrato, taxa de juros, pagamento mensal. Meu estômago se contraiu. Para quê? Perguntei, já sabendo. Kevin respondeu minha mãe, com a voz trêmula. Claro. Ele tinha dívidas de jogo, disse meu pai. 20.000, pagamos isso. E os outros 20? Perguntei. Dinheiro para startup? Disse minha mãe rapidamente. Para um negócio. Que negócio? Perguntei. Silêncio. O rosto do meu pai dizia tudo. Então, me reclinei e disse, vocês deram $40.000 para Kevin gastar com empreendedorismo falso e jogo verdadeiro, e agora não conseguem pagar. Estamos pagando, insistiu meu pai. Mas quando tivemos que pagar a fiança? Quanto foi a fiança? Interrompi. 15.000, fiz a conta automaticamente. Então vocês estão $55.000 no vermelho, disse, com uma renda fixa. A voz da minha mãe falhou. Estamos 3 meses atrasados. O banco ameaça executar a hipoteca. Lá estava. A verdadeira razão pela qual me chamaram. E exatamente o que querem de mim? Perguntei. Um empréstimo. Disse minha mãe rapidamente. Apenas o suficiente para nos colocar em dia. Com qual plano de pagamento? Perguntei. Vocês já estão aposentados. A gente resolve, disse meu pai calmamente. Não respondi. Vocês não estão pedindo um empréstimo. Estão pedindo um presente. Minha mãe explodiu em lágrimas. Somos família. Eu ri, um riso amargo. Que engraçado, disse. 3 semanas atrás você me disse que eu não era bem-vinda aqui. Eu estava chateada, soluçou ela. Você foi honesta, respondi. E agora precisa de dinheiro. Então, de repente, eu sou família de novo. Meu pai tentou seu tom de advogado, Natada, seja razoável. Esta é nossa casa. Você poderia tê-la protegido, disse eu. Mas escolheu não fazer isso. Ele estava desesperado, chorou minha mãe. Ele está sempre desesperado, rebati. Esse é o problema, e vocês continuam salvando-o. O que querem que façamos? Perguntou meu pai, baixo. Deixem-no falhar, disse. Parem de amparar cada queda. Deixem-no chegar ao fundo do poço. Ele é nosso filho, disse minha mãe. E eu também respondi. Mas vocês nunca me emprestaram $40.000. Meu pai desviou o olhar. Vocês me disseram para me virar sozinha, continuei. Porque eu era capaz. Pare de dizer isso, implorou minha mãe. Pare de me punir por isso, disse, levantando-me. Vocês criaram essa bagunça e agora querem que eu limpe. Os ombros do meu pai caíram. Então você não vai ajudar? Não disse. Nem um centavo. Minha mãe se levantou de repente. Então saia. Com prazer. Peguei minhas chaves e saí, mãos trêmulas, não por culpa, mas de raiva. Na entrada da garagem, meu telefone vibrou. Sara. Ouvi um grito. Você está bem? Olhei para cima. Ela estava estacionada na rua. Encosta aí, disse. Entrei no carro e parei ao lado dela. Ela abriu a janela. Café? Perguntou suavemente. Sim, respondi. Muito, sim. No café, ela deslizou minha bebida pela mesa antes mesmo de eu pedir. Eles pediram dinheiro, disse ela. 40.000 de empréstimo para Kevin, respondi, mais 15.000 de fiança. Sara assobiou baixinho.
E você disse a não levantou o copo. Aos limites. Bati meu copo no dela. Aos limites. Você sabe que vão te pintar como vilã, avisou. Já sou, respondi. Pelo menos agora é honesto. 2 meses depois, eles venderam a casa. Mudarão-se para um apartamento de 2 quartos. Kevin foi morar com eles. Claro que foi ouvir de Sarah. 3 adultos, 2 quartos, um sofá. Nenhuma lição aprendida. E Kevin? Perguntou. Não está trabalhando, joga videogame o dia todo. Seus pais estão estressados, miseráveis. E as crianças? Perguntei. Ele perdeu 2 visitas supervisionadas. Amanda está pedindo a guarda total. Bom. Não senti nada. Nem culpa, nem triunfo, apenas distância. Porque pela primeira vez, as escolhas deles não estavam sangrando na minha vida. E eu finalmente estava aprendendo que se afastar não é abandono. Às vezes, é apenas sobrevivência. O tempo fez o que a distância não podia. Ele resolveu as coisas, não de maneira dramática ou cinematográfica. Sem pedidos de desculpas na porta, sem reencontros emocionados, mas na silenciosa erosão da urgência. Quando você deixa de estar disponível, as pessoas eventualmente param de exigir. Quando você para de reagir, o caos perde seu público. 6 meses se passaram. Minha vida ficou calma. Eu trabalhei, projetei prédios, fui à academia à noite, quando quase não havia ninguém. Eva ficava comigo na maioria dos finais de semana, trazendo compras que eu não pedia e dobrando roupas como se fosse a coisa mais normal do mundo. As câmeras de segurança não captavam muita emoção, um guaxinim que tentava abrir minha lixeira, um entregador que acenava para a câmera da porta sempre, chuva, vento, folhas. A paz parece monótona quando você está acostumado à disfunção. Enquanto isso, a vida de Kevin se desfazia em câmera lenta. Amanda finalizou o divórcio, guarda total, visitas supervisionadas apenas. Quando Kevin aparecia, o que não era frequente, Sarah me atualizava sobre o que importava. Ele perdeu outra visita. Ela mandou uma mensagem, ele disse que as crianças não queriam vê-lo. Mandou outra, as crianças queriam muito vê-lo. Kevin apenas não queria encarar o espelho. Uma tarde, Amanda me ligou do nada. Natada disse cuidadosamente. Posso te perguntar algo estranho? Estranho é minha linha de base, agora respondi. Pode falar. As crianças perguntam por você, disse. Muito. Fechei os olhos. Tudo bem. Elas se sentem seguras com você, continuou. Você é o único adulto nessa bagunça que não mentiu para elas. Não soube como responder aquilo. Seria possível elas virem aqui algum dia? Perguntou. Só para almoçar. Nada complicado. Sim, disse imediatamente. Claro. O sábado chegou. Caixas de pizza, risadas, lição de casa na minha mesa da cozinha. As crianças pareciam mais velhas de algum jeito, mais leves, menos tensas. Amanda as observava como alguém que finalmente relaxou um músculo que nem sabia que estava segurando. No meio do almoço, a mais nova olhou para mim. Tiana perguntou baixinho por que não vemos mais o papai. Amanda congelou. Inspirei fundo. Às vezes, disse lentamente, adultos tomam decisões que machucam pessoas que eles amam. E quando isso acontece, há consequências. Seu pai está lidando com as dele. Ele é uma pessoa ruim? Perguntou a mais velha. Não respondi honestamente. Mas ele tomou decisões ruins, e tudo bem amar alguém e ainda assim precisar de distância dessa pessoa. Elas assentiram, aceitando com a estranha clareza que só as crianças têm. Depois que foram embora, Amanda ficou um pouco na minha varanda. Obrigada por ser honesta, disse. Elas merecem isso, respondi. Ela hesitou. Seus pais perguntam por você. Dei de ombros. Eles têm meu número. Eles estão envergonhados, disse suavemente. Bom, respondi. A vergonha é educativa. Naquela noite, Eva e eu nos sentamos no sofá, meus pés enfiados sob a perna dele, o feed das câmeras de segurança brilhando silenciosamente na TV. Está tudo bem?
Perguntou. Sim, respondi. E, pela primeira vez, não era algo que eu dizia para me convencer. Um mês depois, recebi um e-mail do meu pai. Quase deletei. Curiosidade falou mais alto. Natada, não estou pedindo perdão. Sei que já passamos disso, mas queria que soubesse que sua mãe e eu estamos em aconselhamento financeiro, aconselhamento regular. Estamos aprendendo coisas que deveríamos ter aprendido anos atrás sobre como falhamos com você e quanto facilitamos para Kevin. Dissemos a ele semana passada que tem 30 dias para conseguir um emprego ou sair de casa. É a coisa mais difícil que já fizemos. Não espero resposta. Só queria que soubesse que estamos tentando. Li 2 vezes. Não respondi, mas algo no meu peito se afrouxou. Não perdão, nem reconciliação, apenas reconhecimento. Algumas semanas depois, Sarah me mandou mensagem: Kevin se mudou. Apartamento pequeno, emprego na Home Depot. Respondi: que bom para ele. Ela continuou: você não vai se gabar? Não escrevi. Não me importo mais. Era verdade. 2 meses depois, encontrei minha mãe no supermercado. Congelamos na seção de frutas como 2 pessoas que ensaiaram esse momento separadamente e ainda não estavam prontas. Natada, disse ela. Mãe, você está bem, respondeu baixinho. Obrigada, respondi. Você também. Uma mentira educada. Podemos conversar algum dia? Perguntou. Ainda não disse após uma pausa. Mas talvez algum dia ela sentiu. Justo. Enquanto me afastava, meu telefone vibrou. Uma notificação do meu sistema de segurança, a atualização rotineira concluída. Naquela noite, adicionei mais 2 câmeras. Não porque eu precisava, mas porque podia. Eva me observava instalando as câmeras, divertido. Documentação exagerada, corrigi. Salvou minha pele uma vez. Ele sorriu. Justo. 1 ano depois do jantar que começou tudo, recebi um cartão pelo correio de Kevin. Dentro, uma nota simples: sinto muito. Não espero perdão. Não mereço. Mas estou tentando melhorar. Um dia de cada vez. As crianças estão felizes. Isso importa. Espero que você também esteja. Dobrei o cartão uma vez e o guardei em uma gaveta. Sem resposta. Porque foi isso que aprendi: desculpas são palavras, mudança é ação, e paz não é algo que você deve disponibilizar para alguém. Todas as noites, antes de dormir, ainda verifico as imagens de segurança. Não por medo, mas por hábito. Porque limites não são apenas linhas que você desenha, são sistemas que você mantém. E minha casa continua calma, segura, sem ser incomodada. 3/4, uma vida, 0 espaço para direitos adquiridos. Exatamente como deveria ser.